E esta ideia de que, de facto, mesmo quem faz tudo bem, não é? Quem é absolutamente saudável, vai ficar doente. Mas a verdade é que um corpo que esteja à partida mais saudável, mais robusto, vai aguentar muito melhor um período de doença do que um corpo que à partida já está fragilizado e vulnerável. E, portanto, quando as pessoas nos dizem mas nós temos que morrer de alguma coisa ou temos que ficar doentes. Sim, mas a forma como vamos lidar com a doença e com alguma incapacidade que nos aconteça é muito diferente do ponto de partida, não é? Daquilo que tivemos de ponto de partida. E outra coisa que também ouvimos muito na nossa intervenção que fazemos é eu gostava era de morrer assim de repente e ficar, pronto, olha, dá-me assim uma coisa e morro, pronto. Mas a verdade é que a ciência também já nos diz, e os estudos dizem-nos que isso só acontece a 1 em cada 10 pessoas. Ou seja, as outras 9 vão, de facto, passar pelo processo de envelhecimento e de perda de capacidades, não é? De capacidades cognitivas, físicas, perdas sociais, não é? Dos amigos, dos papéis sociais que tiveram. E por isso, como é que nós todos, além de fazermos esta preparação do nosso corpo e da nossa mente para isto, também como é que nós nos fazemos as pazes um bocadinho com aquilo que é inevitável no envelhecimento, não é? Que eu acho que temos muita dificuldade com isto. E a doutora a Marta, que trabalha aqui como psicóloga na equipa de cuidados... da Unidade de Cuidados Continuados e Paliativos do Hospital da Luz, lida diariamente com isto, não é? Com pessoas que veem a sua vida ameaçada ou por doença ou pelo avançar da idade. E por isso, aquilo que lhe pergunto é, com base na sua experiência profissional, o que é que sente que de facto é preciso nós todos também integrarmos e entendermos que nos pode acontecer e como é que aceitamos isso que nos pode acontecer, não é? Quais é que são esses pontos? Antes de mais, obrigada também. Conseguem ouvir-me bem? Uhum. Sim. Obrigada pelo convite para estar aqui nesta manhã convosco. E antes de responder à sua pergunta, Joana, só queria esclarecer uma coisa. Eu trabalho numa unidade de cuidados paliativos e é muito comum, quando eu digo que trabalho numa unidade de cuidados paliativos, fazerem assim uma cara estranha, um jogar e dizer é um trabalho muito pesado. Eu aproveito a oportunidade para dizer que não é um trabalho pesado. É um trabalho que requer um investimento muito grande nas relações humanas, que é o melhor que nós podemos ter, quer estejamos doentes, quer tenhamos saúde, e que dá a oportunidade de lidar com as pessoas na sua fragilidade. Marta, desculpe, tenho que só pôr um bocadinho... E na fragilidade as pessoas são muito mais autênticas e genuínas. E, portanto, temos a oportunidade de lidar com o melhor que as pessoas têm para nos oferecer e intervir nesse sentido. Portanto, torna-se um trabalho intenso, sem dúvida nenhuma, mas o investimento na relação é mesmo muito, muito, muito gratificante. Acredito que é para os doentes e é para nós que trabalhamos também nesta área. Indo mais diretamente à sua questão. Eu sei que era ótimo que eu pudesse ter aqui uma lista com itens para vos dizer como conseguirmos envelhecer bem ou adoecer bem ou viver a doença bem, de forma a que não tenhamos o sofrimento emocional que lhe está associado. A verdade é que não me parece que isso seja possível. Como prevenir ou como preparar-nos para o fim de vida e para a ideia de morte? Não me parece que seja possível. Conseguimos viver no presente, conseguimos investir num presente com saúde física, com saúde mental, cuidar os nossos objetivos, investir bem naquilo que são as nossas prioridades, porque olhar para a ideia de morte, como diz um livro de um psiquiatra americano, é como olhar fixamente para o sol, ou seja, não é possível por muito mais do que uns segundos. E, portanto, viver uma vida a planear que vamos morrer é predispor-nos também para viver com alguma angústia. E nós não queremos angustiar-nos, nós não queremos viver em angústia e em sofrimento, queremos viver levezinhos. Isto não significa que para viver levezinhos também tenhamos que viver em negação de que as coisas são o que são. E a morte é uma coisa que vai acontecer a todos nós. E nós temos isto muito presente. Há frases feitas que dizem que a morte é para todos, que é inevitável morrer, que todos lá vamos chegar. E todos nós sabemos isto e todos nós sabemos dizer isto. Mas aquilo que nós dizemos não corresponde exatamente àquilo que nós sentimos. Mesmo quando nós vimos pessoas, e eu falo por mim, vejo pessoas adoecer todos os dias e viver a doença todos os dias, eu muitas vezes faço o exercício de quando falo com os nossos doentes, de dizer hoje está a ser cuidado, já cuidou e um dia vou ser eu a ser cuidada. Eu tento fazer este exercício comigo também, mas tenho muito presente que provavelmente eu não vou saber estar doente, ou se calhar não vou saber estar doente, ou o que é que eu ando a fazer para saber estar doente e para saber adoecer e para saber envelhecer. E, portanto, esta prevenção que nós podemos fazer é
romanticamente falando, mas também com muita verdade, é que sabermos ser felizes, é conseguirmos identificar quando não estamos bem, quando temos uma perna da mesa que está a desequilibrar a nossa mesa, conseguirmos identificar, sabermos pedir ajuda, recorrermos ao melhor que nós temos na vida, que são as relações com as nossas pessoas e as relações significativas. É a nossa maior riqueza, são as pessoas. E, portanto, é recorrer, é saber, esta prevenção é um investimento diário numa definição de objetivos equilibrada, porque trabalhamos, porque somos pais e mães, porque somos filhos, porque somos amigos, porque somos mulheres e maridos, e, portanto, é saber distribuir, não é igualmente, é justamente, é para cada necessidade, as necessidades que nos vão aparecendo, poder estarmos para nós e estando bem para nós, conseguirmos disponibilizar-nos também para estar para os outros. E sermos felizes, porque se formos felizes, uma coisa que eu constato muito é que quem são os doentes que eu vejo com maior sofrimento emocional quando acompanho? Essencialmente as pessoas que não... não sei se é a expressão certa, mas é a que me ocorre. As pessoas que não souberam viver bem, ou que não conseguiram, acho que é melhor assim, não é uma questão de saber, é uma questão de conseguir. Nós não mandamos naquilo que pensamos e naquilo que sentimos. Nós temos uma carga grande, genética e não só, e de desenvolvimento, que nos condiciona muito. Depois passa um bocadinho pelo aquilo que a doutora Mimi estava a dizer ainda há bocadinho também, que é a nossa responsabilização. Esta questão de nós sentirmos culpa e nos deixarmos levar pela culpa, também cabe um bocadinho a nós sabermos pedir ajuda quando identificarmos estas nossas limitações, digamos assim. E quando as pessoas têm uma vida em que conseguiram e souberam e tiveram as oportunidades para conseguir viver bem, não querem morrer, claro que não, então se a vida é boa, ainda menos querem deixar de estar cá. Mas o processo de aceitação é um processo que se torna mais apaziguado e mais facilitado para o próprio. Nós temos imensas capacidades de adaptação. Portanto, à medida que as coisas vão acontecendo e que as perdas vão acontecendo, porque elas são realmente inevitáveis, nós não a queremos, reagimos-lhes muito mal quando elas acontecem, mas a verdade é que nós vimos equipados, se por um lado equipados para não olhar de frente a ideia de que vamos morrer, por outro lado também muito bem equipados, com uma capacidade de adaptação que, à medida que as coisas vão acontecendo, a inevitabilidade faz com que nós tenhamos que mover os nossos recursos internos e externos também, para nos disponibilizarmos para estarmos o melhor possível. Obrigada. Há uma questão que tenho lido muito, que tem a ver com esta questão. Somos muito resistentes ao facto de termos que precisar uns dos outros, não é? Uhum. E esta questão de precisar, de termos que ser cuidados, é uma coisa que eu acho que se nós começarmos a aceitar cedo, nos vai facilitar no processo, na altura em que tivermos que ser dependentes, não é? E que precisarmos dos outros. E outra questão tem a ver também com sermos boas pessoas de ser cuidadas. Não é? Todos nós conhecemos pessoas que são execráveis, não é? Que são más de estar perto e que nós fazemos um esforço por cuidar delas, mas não é uma coisa simpática. E, portanto, como é que nós também integramos isto e como é que somos bons para os outros também terem vontade de cuidar de nós, não é? Eu acho que isto é muito importante. Isso treina, ao fim e ao cabo, lá está. Nós somos muito controladores e, portanto, esta ideia de planear é com o objetivo de mais tarde eu não ter sofrimento ou mais tarde eu não passar mal. Mas controlar é uma ilusão. Nós, quanto muito, conseguimos controlar o que é controlável, porque nós não controlamos tudo. Eu costumo falar do podermos controlar como se fosse um leque. E quando nascemos, o leque está inteiramente aberto. E à medida que, e principalmente quando começamos com uma idade mais avançada, ou quando estamos doentes, esse leque vai fechando. Mas tal como um leque, o leque nunca fica da espessura de uma folha de papel. O leque fica... Portanto, nós conseguimos sempre encontrar alguma coisa para podermos escolher, para podermos controlar, se esta é a palavra que nos traz mais conforto. E o investimento em cada dia, não tendo que estar a projetar um planeamento com uma ideia concreta de que estamos a planear, mas irmos planeando naturalmente, sem sequer, não tendo intenção, mas acontecendo, acho que me faço entender nesta expressão, é ir treinando ao longo da vida nas diversas situações que nós temos. Ora damos, ora recebemos. Porque a vida é isto, e relacionarmos e sermos pessoas que gostamos de estar com os outros e que somos
bons ou de companhia agradável também para os outros, tudo isto se treina e é nestes movimentos diários, das coisas simples, do eu vou buscar um café para mim e vou trazer um para ti, estas coisas simples, o dar e receber pode estar presente em cada movimento que nós fazemos dos outros. E há pessoas que, de facto, têm muita tendência para ir buscar cafés para os outros, mas ficam muito pouco confortáveis se estiverem sentadas no sofá e alguém lhes trouxer um café. Certo. Mas estas... É, não é? Mas estas relações, estes modos de estar, treinam-se. E à primeira vez, e o café, obviamente, um exemplo, não é? E à primeira vez nós temos de dizer à pessoa, fique sentado porque eu vou trazer o café para si, e às tantas, ao fim de algumas repetições, porque de facto tudo se aprende, nós vamos conseguir trazer uma situação de conforto, eu diria, à pessoa que desta vez vai receber o café sentada no sofá, mas que da próxima vez é ela que se levanta para o fazer. É no dia-a-dia. Não planeemos para o futuro. Basicamente é isto que eu acho que é o correto. É conseguirmos viver bem todos os dias. E nós não estamos bem todos os dias, não estamos bem todos os momentos. E, portanto, quando sentimos que não estamos bem, o investimento é o de eu tenho que tornar isto em conforto, tenho que tornar isto em estar bem. Porque se nós conseguimos estar bem, ou promover o nosso bem-estar a cada momento, nós vamos, sem querer ou sem ser essa a intenção, nós vamos estar num plano para que depois consigamos também aceitar melhor as nossas limitações, que nos sejam trazidas, sejam lá como for. Depois, mais à frente, vou-lhe perguntar sobre as famílias, que eu acho que às vezes são mais difíceis de aceitar o que se está a passar do que a própria pessoa que está a viver o problema, mas vamos deixar essa para mais tarde.